meus amores! Vamos dar início a mais uma semana. Que Papai do Céu possa estar abençoando, né, cada um de nós e nos protegendo aí desse vírus que ainda está, né, circulando sobre o planeta. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de geografia, certo? E nós vamos estudar sobre o relevo. Vamos lá dar início? Tia Elisângela colocou aqui o tema, o nosso relevo. Então vamos entender o que é um relevo, as diversas formas de relevo que existem no nosso Brasil. Então, o que é um relevo? O relevo ele é definido como a forma da superfície terrestre, podendo ser classificado de acordo com a variação do nível, não é isso? Então, assim, entre os fatores responsáveis por dar a forma, ou seja, por modelar o relevo, estão os vulcões, os terremotos, os climas, a chuva, geleiras, vento, a ação do homem e outros fatores. Então, o que é que acontece? O nosso planeta Terra, ele tem, no caso, o nosso planeta Terra tem vários tipos de relevo, não só existe um tipo de relevo. Tia Elisângela, o que é que vem a ser um relevo? Um relevo, a gente vai classificar isso como fosse a forma da Terra. A Terra não só tem uma forma, ela tem várias formas. Quando a gente fala de formas de relevo, nós estamos falando da forma do solo, certo? Então, esse aspecto físico é de fundamental importância para a realização das nossas atividades, até porque nós utilizamos o relevo para desenvolver vários tipos de coisas. Dentre elas, construção de fábricas, construções de casas, construções de rodovias, ferrovias e entre outras coisas que nós utilizamos, certo? Existem vários tipos de relevo. Nós vamos estudar aqui sobre planície, montanha, planalto e depressão. São as formas de relevo que nós vamos estudar hoje. Vamos dar início com a nossa planície. Além de colocar o que é uma planície, tia Elisângela colocou uma imagem que é para vocês, além de entender o que é, para vocês visualizarem. Então, planície são terrenos relativamente planos, formados principalmente a partir de rochas sedimentares. Há também a planície litorânea, que consiste nas regiões próximas do litoral. Então, quando a gente fala em algo plano, a gente fala em algo certinho, em algo reto. Um exemplo, quando vocês estão pisando no piso da casa de vocês, a gente percebe, no caso vocês percebem, que o piso ele é bem certinho. A esse nivelamento de ser certo, nós damos o nome de planície. Então, aqui na telinha para vocês, tia Elisângela colocou a imagem de um terreno que é plano, ou seja, ele é todo certinho, ele não tem nenhuma ondulação, ele não tem nenhum buraco, é simplesmente reto, certo? E isso é classificado como relevo, classificado como planície. Segundo tipo de relevo, nós vamos estudar as montanhas. Quando a gente fala de montanhas, você já tem, né, uma ideia do que seja. Então, são grandes elevações da superfície terrestre, sendo consequência de fenômenos como atividades vulcânicas, terremoto e etc. Esse tipo de relevo apresenta um terreno bastante acidentado. Quando fala acidentado, significa que não é um terreno certinho, é um terreno que tem defeitos. Então, aqui na telinha, a Elisângela colocou a imagem para vocês de montanhas, tá? A gente percebe aqui, olha, existe dois tipos de solo. Existe o solo em que está as árvores e existe o solo das montanhas. A montanha é classificada como relevo montanha mesmo. E esse tipo de relevo onde está aqui, ó,
onde as árvores estão, vocês percebem que é um relevo super certinho. Então, significa que é uma planície, o que acabamos de estudar. Vamos para o terceiro tipo de relevo, depressão. É um tipo de relevo caracterizado por apresentar altitude inferior à do relevo em sua volta. A depressão pode ser classificada como absoluta, desde que esteja abaixo do nível do mar. Então, quando a gente fala depressão, a gente fala em uma estrutura abaixo do nível do mar. Então, Tia Elisângela colocou aqui para vocês uma imagem em que nós temos uma planície, que é o terreno, bem certinho, e nós temos a montanha, que nós acabamos de estudar, e olha, logo descendo nós temos uma depressão, é como se fosse um buraco, né? Por que esse nome depressão? Porque ele fica abaixo do nível do mar. Próximo tipo de relevo é conhecido como planalto. São relevos marcados pela variação de altitude, apresentando formas distintas, ou seja, formas diferentes, como serras, morros e chapadas. Normalmente essas áreas são extensas e possuem forma onduladas, ou seja, a planície é um terreno certinho. Planalto já tem uma ondulação. Vou dar um exemplo. Quando vocês, estão indo para a escola, vocês têm que fazer um percurso. E esse percurso, às vezes você passa por um quebra-mola, às vezes você tem buraco, no caminho, às vezes você sobe uma ladeirinha, às vezes desce uma ladeirinha. Então, esse tipo de relevo, ele é classificado de planalto, porque ele não é certinho, ele tem falhas, ele tem ondulações, certo? Próximo, cordilheira. O que vem a ser cordilheira? São um conjunto de altas montanhas. A cordilheira do Himalaia, que se estende pelos territórios da Índia, China, Butão, Nepal e o Paquistão. É a cadeia montanhosa mais alta do mundo. Lá atrás, alguns minutinhos atrás, Tia Elisângela explicou para vocês sobre montanha, que é um tipo de relevo alto. Quando eu tenho apenas uma montanha, a gente fala que é apenas montanha. Quando eu tenho de duas a mais, a gente fala que é uma cordilheira. Então, o que significa cordilheira? É um conjunto de montanhas. É quando temos um monte de montanhas juntas, certo? Agora vamos para as transformações do relevo. Quando a gente fala em transformação do relevo, a gente fala em transformação do solo, certo? Existem fatores que transformam naturais, que é os fatores da natureza, como o sol, a chuva, o vento, os terremotos, os maremotos, os tsunamis. E existem também as transformações que são causadas pelas atitudes do homem. Então, as formas de relevos, elas são modificadas pela ação das águas e dos ventos. As águas das chuvas, que caem durante muitos anos sobre um terreno mais alto, desgastam o solo. A ação do vento e da água transporta os fragmentos desgastados do solo para lugares mais rebaixados. Chamamos esses fenômenos de erosão. Tia Elisângela, o que significa uma erosão? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Existem aquele tipo de pessoas que moram lá no morro, naqueles lugares que são altos. Então, essas pessoas, elas invadem aquele terreno e começam a construir as suas casas. Só que nesses morros altos, nessas ladeiras, geralmente tem muitas árvores, muitas plantas. Então, essas pessoas, por falta de conhecimento, o que é que elas fazem? Elas cortam as árvores para construir a sua casa.
Só que isso é errado. Por que isso é errado? Porque as plantas, elas têm raízes e a função da raiz é justamente sugar a água. Então, quando chove nessas barreiras, que tem muitas árvores, elas sugam e aí a terra fica seca. Mas aí, quando a pessoa chega para morar nesses morros, nessas ladeiras, elas arrancam, constrói a sua casa e quando chove, aquela água vai ficando encharcada, o solo vai ficando molhado e pesado. Como não tem as raízes das plantas para sugar, o que é que acontece? A barreira, ela desliza, ela desmorona, ela cai. E aí é quando acontece aqueles soterramentos de barreiras, quando principalmente nesse nosso período, que é o período de inverno, né? Que é o período de junho. Então, essas pessoas geralmente perdem até a vida durante a madrugada, né? Quando estão dormindo, que chove bastante, e aí o solo pesado, o que é que acontece? A barreira desmorona e aquela barreira cai por cima de casas. E muitas vezes as famílias estão lá dormindo e aí acaba tendo consequências. Então, o ideal é não arrancar as árvores e nem as plantações onde existem barreira, porque a função da planta, além de sustentar com suas raízes que vão muito profundas, elas também sugam a água. E quando ela suga a água, aquele solo ele não fica molhado. Se ele não fica molhado, ele não fica pesado. E se ele não fica pesado, ele não desmorona, certo? Então, o ideal é não cortar, né? O certo mesmo o ideal é não morar nesses lugares de alto risco, mas as pessoas devidamente, economicamente falando, né, não têm condições de comprar uma casa no local melhor, no local mais seguro e também não tem esses recursos, né? Então, a única oportunidade que tem é de construir as casas em cima dessas barreiras, certo? Outro agente modificador do relevo é o ser humano, né? Nós, seres humanos, também modificamos o, o relevo para o nosso conforto, né? Para o trabalho, para o bem-estar. Ele modifica o relevo para viver construindo casas, avenidas, ruas, praças, viadutos. Então, essas transformações do relevo, ela tem duas formas. Pode ser por fatores naturais, que são aqueles fatores da natureza, e também podem ser por fatores causados pelos seres humanos, ok? Então, muitas vezes o ser humano faz modificações que prejudicam o meio ambiente. É o que acontece quando ele, por exemplo, corta as árvores sem necessidade, né? Quando a gente corta uma árvore, automaticamente temos a obrigação de plantar uma outra árvore para que daqui a alguns anos ou alguns meses essa árvore, essa planta, ela possa desenvolver e assim dar novos frutos. Até porque quando cortamos uma árvore, a gente só não mata a árvore, a gente mata muitos animais que utilizam aquela árvore tanto para a moradia quanto para a sua alimentação, né? E é como o Tia Elisângela falou, quando aquelas pessoas que moram lá nas barreiras cortam as árvores, isso pode ocorrer deslizamento de terra. Quando parte do morro, ele se precipita, né? E aí ele, olha, desmorona. Então, o ideal é não cortar as plantas. O ideal é não cortar as árvores quando estão nessas estruturas altas, nessas barreiras, porque são as plantas, são as vegetações que sustentam esse solo, evitando assim o deslizamento, evitando assim o desmoronamento de terra. Olha o que causa o efeito da erosão. Causam buracos, causam cratera. Essa erosão que tia Elisângela colocou aqui na telinha para vocês foi uma erosão, né, do solo ocasionada pela essa enxurrada de água.
Então a água foi tanta, com tanta força, numa quantidade tão grande que acabou causando essa cratera, esse buraco imenso no solo. Então, erosão é justamente isso, o deslizamento do solo, é quando existe uma queda, um desmoronamento do solo, certo? E agora nós vamos para a nossa atividade. A nossa atividade será no livro grosso e as páginas serão das páginas 337 até a página 340. Então, tia Elisângela pede, por favor, para que vocês respondam as atividades, mandem para a tia Elisângela. Quando vocês estiverem fazendo a atividade, procurem colocar farda, né? Procurem tirar uma foto, mandem uma foto mostrando qual é a atividade que vocês estão fazendo, certo? Tia Elisângela precisa dessa informação do aluno com a farda da escola, mostrando que está fazendo a tarefa. Então, tia Elisângela deseja um bom estudo a todos e qualquer dúvida, falem com tia Elisângela que eu estou sempre à disposição. Um grande beijo!